Quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, quando as circunstâncias gritam derrota e o coração é tomado pelo desespero, há uma verdade que permanece firme como uma rocha. Deus está no controle, mesmo quando tudo parece perdido. Esse é o ponto de partida que precisamos gravar em nosso espírito hoje. Muitas vezes, olhamos para situações com os olhos humanos e vemos apenas impossibilidades. Contas acumuladas, relacionamentos quebrados, diagnósticos médicos difíceis, portas fechadas. É nesse cenário que a fé se torna o alicerce. E aqui já deixo um convite. Se você acredita que essa mensagem pode transformar outras vidas, compartilhe esse vídeo agora com alguém que precisa ouvir. Curta, comente e interaja, porque essa simples ação pode ser a ponte para que mais pessoas sejam alcançadas pelo consolo e pelo poder de Deus. O gancho é simples, mas poderoso. Você pode estar vivendo o seu vale mais escuro, mas Deus não perdeu o controle nem por um segundo. Ele nunca perdeu e jamais perderá. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar profundamente em histórias bíblicas, testemunhos, verdades espirituais e lições práticas que vão reacender sua esperança, mostrando que mesmo na noite mais escura, a mão de Deus está guiando sua vida para um propósito maior. E se você ficar comigo até o final, não apenas receberá uma palavra que fortalece sua fé, mas também participará de uma oração transformadora, na qual vamos declarar juntos a vitória que já foi conquistada na cruz por Jesus. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que viveram momentos em que parecia não haver saída, mas em todos os casos, Deus mostrou que o seu controle é absoluto. Pense em Paulo e Silas presos em Filipos, acorrentados injustamente, feridos e humilhados. Aos olhos naturais, o fim estava decretado, mas no meio da noite eles escolheram adorar. E enquanto cantavam hinos, Deus moveu os céus e fez tremer a prisão, abrindo as portas e libertando-os. Essa história não está apenas nos registros bíblicos, mas serve para nos lembrar hoje. Não importa quão pesadas sejam as correntes que te prendem, Deus tem poder para abalar as estruturas e abrir caminho onde não existe. A pergunta é, você está disposto a adorar no meio da dor? Se a sua resposta for sim, então permaneça comigo, porque ainda temos muito a destravar aqui. Quero que cada bloco desse roteiro seja como uma chave que vai abrindo portas no seu coração, até que ao final você se sinta fortalecido, convencido e transformado. É um processo de camadas, onde a cada palavra você é chamado a refletir, renovar a mente e colocar a sua confiança totalmente naquele que nunca falha. Outro exemplo grandioso é Elias, o profeta que enfrentou o Monte Carmelo diante de 450 profetas de Baal. A situação parecia perdida para ele. Estava sozinho, pressionado, com todo um povo em dúvida. Aos olhos humanos, era impossível que a sua oferta fosse aceita, já que os profetas adversários haviam clamado por horas. Mas quando Elias orou, o fogo de Deus desceu e consumiu o sacrifício, provando diante de todos que só o Senhor é Deus. Talvez hoje você se sinta como Elias, sozinho, em minoria, pressionado por circunstâncias que parecem esmagadoras. Mas o mesmo Deus que respondeu com fogo, continua respondendo. E é por isso que quero te dizer, não desista, não recue, não permita que o inimigo dite o desfecho da sua história. Quem dá a última palavra é o Senhor. Aproveite esse momento para escrever nos comentários: Deus está no controle da minha vida. Ao fazer isso, você não só declara em fé, mas também cria um memorial de confiança que pode impactar outras pessoas que lerem o que você escreveu. Pedro também viveu um momento emblemático de perda total. Estava no barco, em meio a uma tempestade, e as ondas ameaçavam virar tudo. O medo tomou conta, até que Jesus apareceu caminhando sobre as águas. Pedro ousou dar passos em direção ao Mestre, mas ao desviar os olhos, começou a afundar. É exatamente assim conosco.
Quando olhamos para o caos, afundamos. Mas quando mantemos os olhos em Jesus, caminhamos sobre aquilo que poderia nos destruir. E é isso que quero reforçar hoje. O controle não está nas circunstâncias, está em Cristo. Se você se sente afundando, estenda a mão agora em oração, porque Ele está pronto para te segurar. E aqui deixo um loop importante. Permaneça até o final, porque vamos orar juntos e nesse momento você vai entregar todos os seus medos, ansiedades e impossibilidades nas mãos daquele que tem todo o poder no céu e na terra. Não saia ainda, pois a oração será o ponto culminante dessa reflexão. Pai Celestial, muito obrigado por Jesus, muito obrigado pela substituição, muito obrigado porque através do que aconteceu naquela cruz, nós conseguimos nos achegar a Jesus. Hoje eu oro por cada pessoa que está me ouvindo agora, talvez vivendo dias escuros, dias em que a esperança parece ter desaparecido. Senhor, entra com tua mão poderosa, traz luz onde há trevas, traz consolo onde há dor, traz direção onde há confusão. Eu declaro em nome de Jesus que nenhuma arma forjada contra essas vidas prosperará e que cada coração aqui será tomado pela certeza de que o Senhor nunca perde o controle. Eu te agradeço, Pai, porque mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor já escreveu o fim da história e esse fim é de vitória. Levanta cada homem, cada mulher, cada família que está assistindo e faça-os testemunhar da tua fidelidade. Que essa oração seja um marco de transformação. Amém. Agora, antes de encerrar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana trazemos mensagens que vão alimentar a sua fé e renovar sua esperança. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 pessoas que precisam ser lembradas de que Deus está no controle. E já se prepare, porque no próximo vídeo vamos aprofundar ainda mais em como discernir a voz de Deus em tempos de silêncio. Você não pode perder. Quando a vida nos coloca diante de situações que parecem irreversíveis, quando as notícias ruins batem à porta, quando os diagnósticos médicos, as dívidas acumuladas ou as perdas inesperadas nos fazem acreditar que não há mais saída, é nesse momento que precisamos nos lembrar de uma verdade que não muda. Deus está no controle mesmo quando tudo parece perdido. Essa frase não é apenas um consolo, mas uma âncora espiritual. Quantas vezes você já se viu cercado por perguntas sem respostas? Onde está Deus nesse momento? Por que Ele permitiu isso? Será que Ele ainda se importa comigo? O coração humano é rápido em duvidar quando a dor bate forte, mas a palavra nos garante que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Então, desde já, quero convidar você a permanecer comigo até o fim deste vídeo, porque essa mensagem vai reacender em você a fé que talvez esteja apagada. E ao final, vamos orar juntos, entregando todas as áreas da sua vida nas mãos do Senhor. Se você já sentiu que tudo estava perdido, esse vídeo é para você. Talvez hoje você esteja vivendo como os discípulos no barco, quando a tempestade parecia mais forte do que a fé deles. O medo tomou conta, mas Jesus estava ali o tempo todo. A tempestade não surpreendeu Jesus, e a sua também não o surpreende. Ele sabe exatamente o que você está enfrentando e ainda assim permanece no controle. Esse é o ponto de partida da nossa reflexão. Nada foge da soberania de Deus. Nem o caos, nem as crises, nem os inimigos, nem o tempo. Tudo está nas mãos daquele que criou o céu e a terra. Então já aproveita e interaja com esse vídeo. Curta, comente. Deus está no controle da minha vida. E compartilhe com alguém que precisa dessa palavra. Isso não é só um gesto de apoio, mas uma forma prática de evangelizar e levar esperança a quem está à beira de desistir. Ao longo deste vídeo, vamos caminhar por histórias bíblicas que parecem impossíveis, mas que provam que o controle está sempre nas mãos do Senhor.
Vamos falar sobre Paulo e Silas presos injustamente, sobre Elias diante de centenas de profetas inimigos, sobre Pedro afundando no mar e sendo levantado por Jesus, e sobre Jó, que perdeu tudo, mas terminou restaurado em dobro. Cada história será um lembrete de que a escuridão não define o fim, mas sim a fidelidade de Deus. Quero que você se prepare, porque essa jornada vai mexer com seu coração, vai despertar lágrimas, mas também vai plantar uma esperança firme. Não saia antes do final, porque a oração que vamos fazer juntos será o ápice dessa mensagem. É nela que você vai entregar os seus medos, suas ansiedades e impossibilidades ao único que tem todo o poder. Essa oração vai marcar sua vida. Então, segure firme, porque estamos apenas começando. Quando pensamos em caos, logo lembramos de prisões invisíveis, ansiedade, medo, dor, injustiças. Mas a Bíblia nos leva a uma prisão literal, quando Paulo e Silas foram açoitados e presos injustamente em Filipos. Eles estavam feridos, acorrentados, sem perspectiva de libertação. Aos olhos humanos, a causa parecia perdida, mas em vez de murmurar, eles escolheram cantar. Esse detalhe é impressionante: adorar no meio da dor. Enquanto os outros presos talvez esperassem a morte ou mais sofrimento, Paulo e Silas decidiram transformar a cela em um altar de louvor. E sabe o que aconteceu? À meia-noite, Deus enviou um terremoto tão poderoso que as portas se abriram e as correntes se soltaram. Isso não foi coincidência, foi intervenção divina. É como se Deus estivesse dizendo: vocês acham que estão no controle? Não, eu estou no controle. Agora, reflita comigo. Qual é a sua prisão hoje? Pode ser uma doença, uma dívida, um trauma do passado, uma situação que parece não ter saída. O inimigo tenta convencer você de que é o fim, mas o louvor é a chave que muda a atmosfera. O poder de Deus não está limitado pelas paredes da sua dificuldade. Assim como Paulo e Silas foram libertos de maneira sobrenatural, você também pode experimentar uma intervenção divina quando decide louvar em meio ao caos. É nesse ponto que eu quero que você perceba. Não é sobre o tamanho da sua prisão, é sobre o tamanho do Deus que você serve. E aqui vai um desafio. Antes mesmo de a solução aparecer, comece a adorar. Escreva aí nos comentários uma frase de fé. Eu escolho adorar no meio da dor. Essa declaração simples pode mudar a forma como você enxerga a situação. E enquanto você escreve, outros vão ler e serem encorajados. Esse é o poder de estarmos juntos, compartilhando a mesma fé. A prisão de Paulo e Silas se tornou palco de salvação, porque até o carcereiro e sua família entregaram suas vidas a Cristo naquela noite. O que parecia perdido se transformou em testemunho. Permaneça até o fim, porque ainda vamos mergulhar na história de Elias, que enfrentou sozinho centenas de profetas inimigos e provou diante de todos que só o Senhor é Deus. Se Deus foi capaz de responder com fogo do céu naquele dia, Ele também é capaz de responder às suas orações hoje. Muitas vezes, a solidão é o que mais nos assusta. É quando sentimos que não há ninguém para nos defender, que nossa voz não tem eco, que estamos rodeados por adversários que parecem mais fortes. Foi exatamente isso que Elias viveu no Monte Carmelo. Imagine a cena. De um lado, 450 profetas de Baal clamando em alta voz, dançando, se cortando, buscando resposta de um Deus que não podia ouvir. Do outro, apenas Elias, um único homem aparentemente sozinho, diante de uma multidão que zombava e esperava sua derrota. Aos olhos humanos, o placar estava definido. Elias seria envergonhado, sua fé seria ridicularizada e o povo se afastaria de Deus. Mas Elias não se intimidou. Ele ergueu um altar, colocou a oferta, encharcou tudo de água, de forma que era humanamente impossível qualquer fogo acender.
e então orou ao Senhor. E o que aconteceu? O fogo do céu desceu, consumindo tudo, provando diante de todos que só o Senhor é Deus. Essa cena nos mostra que mesmo quando estamos em minoria, mesmo quando as vozes contrárias parecem mais altas, Deus é suficiente para mudar qualquer situação. Talvez hoje você se sinta como Elias, sozinho na sua fé, talvez até dentro da sua família, onde ninguém entende a sua confiança em Deus. Pode ser no trabalho, onde zombam de você porque escolheu fazer o que é certo. Pode ser na escola, no relacionamento, ou até mesmo dentro da própria igreja. A sensação de estar sozinho pode esmagar, mas lembre-se, você e Deus já formam a maioria. Não importa quantos se levantem contra você, o Senhor que responde com fogo é fiel para provar que sua palavra é a verdade. E aqui vai um convite. Escreva nos comentários: eu não estou sozinho, Deus está comigo. Esse simples ato é mais do que uma frase. É uma declaração espiritual que reforça a sua confiança e pode impactar outros que se sentem da mesma forma. É como levantar um altar público de fé, assim como Elias fez no Carmelo. E quando você declara isso, você abre espaço para que o Senhor mostre a sua glória na sua vida, mesmo diante de situações aparentemente impossíveis. Agora não saia daqui, porque ainda vamos falar sobre Pedro, um homem que também viveu momentos de perda, medo e fracasso, mas que descobriu no olhar de Jesus o poder de ser levantado. O mesmo Jesus que levantou Pedro está pronto para levantar você hoje. Então continue comigo, porque o melhor ainda está por vir. Pedro era ousado, e isso muitas vezes o colocava em situações de risco. Quando Jesus caminhou sobre as águas, Pedro não hesitou em pedir para ir até ele. Jesus disse: "Vem!" E Pedro deu passos de fé, literalmente andando sobre aquilo que deveria afundá-lo. Mas, ao desviar os olhos de Jesus e olhar para a força do vento e das ondas, ele começou a afundar. Esse episódio é tão simbólico para nós, porque retrata exatamente como reagimos diante das crises. Enquanto mantemos os olhos fixos em Jesus, conseguimos caminhar sobre situações que deveriam nos destruir. Mas quando desviamos o foco para o tamanho do problema, para as vozes do medo, começamos a afundar. Quantas vezes você já sentiu que estava afundando? Pode ter sido em dívidas que se acumularam, em uma crise de saúde, em um casamento em ruínas ou até mesmo em batalhas internas, como depressão e ansiedade. A sensação é a mesma de Pedro. Estamos submersos e o fim parece inevitável. Mas aqui está a boa notícia. Mesmo quando Pedro falhou, mesmo quando sua fé vacilou, Jesus não o deixou se afogar. Ele estendeu a mão, levantou-o e trouxe paz à tempestade. Isso nos mostra que a nossa segurança não depende da perfeição da nossa fé, mas da fidelidade daquele que nunca nos abandona. Hoje, Jesus também estende a mão para você. Ele está dizendo: não temas, estou contigo. Talvez você tenha desviado os olhos, mas ele continua ao seu lado, pronto para segurar você. A sua história não termina no afundar, mas no levantar. É isso que quero que você declare agora nos comentários. Jesus está me levantando. Cada palavra que você escreve é uma semente de fé plantada na sua vida. E ao escrever, você também está liberando esperança para outros que vão ler. E aqui deixo mais um loop. Não saia antes da oração final. Porque assim como Pedro foi levantado no meio da tempestade, você também vai ser levantado espiritualmente hoje. Na oração, vamos declarar juntos que Jesus está no controle das nossas águas turbulentas e que Ele traz calmaria ao nosso coração. Se há uma história que ilustra perfeitamente a sensação de perder tudo, é a história de Jó. Ele era um homem íntegro, temente a Deus, próspero em todos os aspectos: família, saúde, bens. Mas, em um curto espaço de tempo, perdeu filhos, riquezas, saúde, amigos e honra. Aos olhos humanos, sua vida estava arruinada.
Até sua esposa lhe disse para amaldiçoar a Deus e morrer. Era como se tudo tivesse se perdido de uma só vez. E, no entanto, Jó permaneceu firme, ainda que em lágrimas, ainda que em dor profunda, ainda que sem entender o que estava acontecendo. Ele declarou: "O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor." Essa declaração é a prova de que a fé verdadeira não depende das circunstâncias, mas do caráter de Deus. Talvez você esteja vivendo um cenário semelhante. Pode ser que tenha perdido alguém amado, um emprego, uma oportunidade, um relacionamento ou até mesmo a saúde. A sensação é de vazio, de perda total, mas a história de Jó nos mostra que o controle estava sempre nas mãos de Deus. E no final, Deus restaurou Jó em dobro, mostrando que nada que é entregue ao Senhor se perde. Ele é especialista em transformar cinzas em testemunho, dor em glória, derrota em vitória. É por isso que quero que você declare agora, em fé: Deus vai restaurar minha vida. Essa não é apenas uma frase de esperança, é uma profecia sobre a sua caminhada. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, e a vida de Jó é a prova viva disso. O fim da história não foi tragédia, mas restituição. E da mesma forma, o fim da sua história será de vitória, mesmo que agora os olhos humanos só enxerguem desespero. E aqui faço mais um convite. Fique comigo até o último bloco, porque vamos orar pedindo a mesma força que Jó teve para permanecer. E vamos declarar juntos que o mesmo Deus que restaurou Jó também vai restaurar você. Não perca esse momento, porque a oração será o ponto de virada para a sua vida. Há momentos em que o maior peso não é apenas o presente difícil, mas a incerteza sobre o futuro. É como caminhar num corredor escuro sem saber onde está a porta de saída. Foi exatamente assim na vida de José. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, humilhado, injustiçado e preso por acusações falsas, José parecia condenado a um futuro de esquecimento. Aos olhos humanos, tudo estava perdido. Mas Deus estava escrevendo uma história muito maior. No Egito, José passou de escravo a governador, de rejeitado a salvador de sua família e de nações inteiras durante a fome. O que parecia uma tragédia, Deus usou como instrumento de preservação e propósito. Muitas vezes, quando olhamos para o futuro, tudo o que vemos é incerteza. Talvez você se pergunte: como vou sustentar minha família? Será que vou conseguir me curar? Será que vou realizar meus sonhos ou já é tarde demais? A incerteza gera medo, mas a vida de José nos ensina que mesmo quando não entendemos, Deus continua no controle. Ele pega cada pedaço de dor, cada injustiça, cada lágrima e transforma em degrau para algo maior. O que hoje parece injusto, amanhã pode ser testemunho. O que hoje parece perda, amanhã pode ser livramento. José disse aos seus irmãos anos depois: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." Essa é a essência da soberania de Deus. Ele transforma intenções malignas em propósitos divinos. O inimigo pode até tentar destruir, mas o controle final não está nas mãos dele, está nas mãos de Deus. E é por isso que quero que você escreva agora nos comentários: Deus transforma meu futuro. Essa declaração é profética e reafirma que o amanhã não está perdido, porque está nas mãos do Criador. Para o último bloco, no próximo momento, vamos falar sobre Jesus, o maior exemplo de que, mesmo quando tudo parecia perdido na cruz, Deus estava escrevendo o maior ato de vitória da história. Não saia, porque essa é a parte mais poderosa dessa mensagem. Se existe um momento na história que para os olhos humanos parecia ser a derrota final, foi a cruz. Jesus, o Filho de Deus, pregado, humilhado, coroado com espinhos, sangrando diante de todos. Seus discípulos fugiram, seus amigos o negaram, sua mãe chorava aos pés da cruz. O céu escureceu, a terra tremeu e parecia que o mal tinha vencido.
Para muitos, aquilo era o fim da esperança, o fim do ministério, o fim da promessa. Mas o que ninguém sabia é que aquele era apenas o início da maior vitória que o mundo já viu. O que parecia ser o controle de Roma, o controle dos religiosos ou o controle do inferno, na verdade, era o plano perfeito de Deus se cumprindo. A cruz nos ensina que até mesmo quando tudo parece perdido, Deus está orquestrando algo maior. Jesus morreu, sim, mas ao terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte, o pecado e o inferno. Hoje vivemos não em derrota, mas em vitória, porque a cruz não foi o fim, foi o início. E talvez você esteja olhando para a sua vida e vendo apenas cruz, dor, perdas, lágrimas. Mas a ressurreição é a prova de que o controle nunca saiu das mãos de Deus. O mesmo Deus que transformou a cruz em vitória é o Deus que transforma o seu caos em testemunho. É por isso que precisamos olhar para Jesus e lembrar: Ele está vivo, Ele reina, Ele governa. E se Ele governa, nada está perdido. Pode ser que aos olhos humanos não haja solução, mas o céu já decretou vitória. Por isso quero que você declare agora nos comentários: minha vitória está na cruz. Essa não é apenas uma frase, é um selo de fé, é uma lembrança de que o maior ato de aparente derrota foi, na verdade, a maior vitória. Não saia agora. Vamos orar juntos. Essa oração será o momento em que você vai entregar todas as áreas da sua vida, todos os medos, todas as perdas, todas as incertezas, nas mãos daquele que está no controle absoluto. Pai Celestial, muito obrigado por Jesus, muito obrigado pela substituição, muito obrigado porque através do que aconteceu naquela cruz, nós conseguimos nos achegar a Jesus. Senhor, eu coloco diante de Ti agora cada pessoa que acompanhou essa mensagem até aqui. Tu conheces a dor, a luta, o medo, a incerteza e as lágrimas de cada coração. Nada está oculto diante dos Teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu peço que a Tua mão poderosa descanse sobre cada vida, trazendo paz em meio à tempestade, trazendo esperança em meio ao desespero, trazendo cura em meio à enfermidade. Senhor, eu oro para que toda prisão seja quebrada, que correntes invisíveis de medo, ansiedade, dívidas ou enfermidades sejam destruídas pelo poder do Teu nome. Assim como Paulo e Silas foram libertos naquela prisão, liberta hoje os Teus filhos. Assim como Elias viu o fogo do céu descer, faz descer sobre nós o Teu poder. Assim como Pedro foi levantado das águas, levanta cada vida que se sente afundando. Assim como Jó foi restaurado em dobro, traz restituição sobre famílias, sobre finanças, sobre ministérios. Assim como José teve o futuro transformado, transforma hoje o amanhã de quem ora comigo. E acima de tudo, Senhor, lembramos da cruz. Quando tudo parecia perdido, o Senhor mostrou que sempre esteve no controle. Por isso, hoje declaramos que a vitória já está decretada sobre nossas vidas, não por força, não por mérito, mas pelo sangue de Jesus que nos purifica e nos dá acesso ao Teu trono. Pai, abençoa cada lar, cada família, cada pessoa conectada agora, e que o Teu Espírito Santo os encha com a certeza de que nada pode frustrar os Teus planos. Em nome de Jesus, nós oramos, entregamos e declaramos: Deus está no controle, mesmo quando tudo parece perdido. Amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, não saia sem deixar o seu like, porque isso ajuda esse conteúdo a alcançar ainda mais pessoas. Escreva nos comentários qual parte mais tocou a sua vida e compartilhe esse vídeo com pelo menos 3 pessoas que você sabe que precisam de esperança hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana temos mensagens que vão fortalecer sua fé. E já se prepare. No próximo vídeo, vamos falar sobre como discernir a voz de Deus em tempos de silêncio, uma palavra que vai te ensinar a não apenas esperar, mas ouvir os passos do Senhor no meio da noite escura.
Você não pode perder.